Tudo bem? Tudo, prof. Tudo certo. E com você? Tudo bem. Meio cansada. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem, Gui? Bom dia, prof. Bom dia. Tudo bem? Pedro, esses dias você me mandou uma mensagem bem tarde, né? Eu não vi, meu anjo. Eu vi só no outro dia, acabei esquecendo de te responder. Quero pedir desculpa, tá? É, aquele telefone é seu? Aquele número? Eu posso salvar ele, então, como mãe do Pedro. Alane, já entrou? Alane, copia o nome, marca o nome de quem está na live para mim, fazendo favor. Acho que já entraram todos, né? Professora, eu fui olhar agora e tem três João. Três João? Sim, Como tem assim? três João ali nas pessoas. Como que o João conseguiu entrar 3 vezes? Aí, agora saiu. Eu também sei fazer isso, prof. Ah, é? Ai, ai, ai. Ai, gente, É vocês. só abrir o link várias vezes, prof. Ah, entendi. Gente, vamos lá, né? Que hoje a nossa aula é super rápida. Essas aulas de meia hora não dá para a gente fazer praticamente nada, né? Não tinha tarefa. O que vocês me dizem? Tinha tarefa? Não tinha não, prof. Não, prof. Tá. Tinha. Então, tinha? Quem falou tinha? Ninguém, prof. Ah, é? Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações. Eu sei que não. Gente, então hoje nós vamos começar um conteúdo novo que é sobre rol e intervalo de classe. Então, eu vou pegar na apostila de vocês ali para a gente fazer a leitura da introdução que o exercício que a matéria traz, tá? Então, vocês vão lá para a página 165 da apostila e 166. Ok? Pode pegar a apostila e abrir lá. Deixa eu ampliar aqui. Que página que é, prof? 165 e 166. Então, vamos lá. Posso começar? Sim, prof. Rol e intervalo de classe. Pode, prof. O professor de educação física do 8º ano vai monitorar a frequência cardíaca dos alunos ao longo do ano. Então, aqui tem a imagem, né? Os batimentos cardíacos por minuto, BPM, dos 30 alunos da turma, após realizarem uma atividade física, estão indicados no quadro a seguir. Então, aqui tem todos os batimentos de todos os alunos. Quantos alunos o professor tem na sala? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 6. 30 alunos, né? Tá aqui já. Para facilitar a visualização, podemos organizar esses dados em uma ordem crescente ou decrescente. Então, gente, vocês viram que olhando aqui nessa tabela, a gente não tem assim, não consegue ver facilmente quem foi o aluno que teve menor batimentos por minuto, né? E quem teve maior batimentos por minuto. Por quê? Porque tá uma tabela aleatória. Do jeito que o professor foi tirando as medidas, né? Verificando, aferindo os batimentos dos seus alunos, ele foi colocando na tabela. Então, essa tabela que tem mostrando aqui, né, é uma tabela que a gente diz com dados desorganizados. Para facilitar a interpretação desses dados, a gente pode organizar o que a gente chama de rol. O rol, dentro da estatística, é uma tabela ou uma colocação de forma organizada dos seus dados. Você pode colocar esses dados na ordem crescente ou decrescente, do menor para o maior ou do maior para o menor, desde que seja
em uma dessas duas ordens, né, para que você tenha uma melhor visualização dos dados da sua pesquisa, tá? Ou no caso aqui, que o professor está analisando, né, os batimentos dos seus alunos. Então, essa segunda tabela, ó, é muito mais prática para a gente analisar, porque eu consigo verificar qual foi o menor batimento cardíaco que os alunos dele tiveram e também quem teve maior batimento cardíaco, certo? Então, esta tabela aqui, essa segunda colocação, é o que a gente chama de rol. Nesse caso, ela está organizada na ordem crescente, do menor para o maior, tá? Então, o rol é organizar os seus dados em uma ordem crescente ou decrescente. Dica, geralmente é na ordem crescente para se analisar. Só se o exercício pedir, mas geralmente é crescente. Também podemos representar esses dados em uma tabela de frequência. No entanto, como há poucos valores repetidos, seria necessário muitas linhas, né, para a tabela. Então, se eu fosse montar uma tabela, olha aqui, ó, quantos alunos têm batimento 117? Um só. 118? Um só. 121? Um só. Então, eu teria que ter quase 30 linhas aqui para representar os batimentos, né, dos alunos, se eu fizesse uma tabela de frequência, que é a tabela que a gente aprendeu a fazer na outra aula, né? Então, ia ficar uma tabela enorme, muito comprida. Então, para isso, a gente organiza essa tabela, né? Pode representar esses dados também em tabela, só que a gente organiza classes para fazer isso, tá? Intervalos de classes que a gente fala, tá? Que é o que está escrito aqui, ó. Como há poucos valores, seria necessário muitas linhas. Nesse caso, para diminuir essa quantidade de linhas, podemos agrupar os dados em intervalos de classe. Por exemplo, o que seria, prof, esse intervalo de classe? Eu vou pegar os alunos que têm batimentos cardíacos de 115 a 120, vamos dizer lá, né? Então, o meu aluno, deixa eu ver se eu consigo escrever nessa... É muito difícil para eu escrever aqui, tá, gente? Então, eu vou pegar lá um intervalo de classe de 5 em 5, vamos dizer. Pronto, não quero mais você. Então, eu teria ali o 115, né? E dentro desse intervalo, eu iria até lá os 120. Então, os meus alunos, os alunos do professor que tiveram batimento entre essas medidas, vão ter que entrar nesse intervalo de classe, tá? Por exemplo, quantos alunos encaixam nesse intervalo de classe? O 117 e o 118, tá? Então, seriam aqui, a minha frequência seria 2, certo? Agora, do 120 ao 125, quantos alunos eu teria nesse intervalo aqui? Que poderia fazer parte dessa minha classe? Eu tenho um aluno só? Não, somente um, Rafa. Por quê? Porque nesse caso dos intervalos de classe, o valor que está à minha esquerda é considerado dentro do meu intervalo, porém o valor que está à minha direita, ele não é considerado. Ele é considerado na outra faixa de classe, tá? Por isso que a gente usa esse símbolo aqui, ó, dessa forma. Significa esse símbolo: intervalo fechado, que entra esse valor, e aqui intervalo aberto, que esse valor não entra. Por isso que ele se repete na segunda faixa aqui, tá vendo? Então, o 125, no caso, vai ser considerado na minha outra faixa, 125 a 130. Então, nesse intervalo de classe de 120 a 125 batimentos, eu só tenho quantos? Um aluno, né? Nessa minha amplitude que eu usei aqui, nós já vamos falar. Entenderam mais ou menos o que é o intervalo de classe? São, então, a diferença que eu uso, né? Os critérios que eu uso para agrupar meus dados, para que eu possa reduzir a minha tabela. Nós já vamos verificar como se faz essa determinação da quantidade de classes que a gente precisa. Geralmente, o número de intervalos de classe que a gente tem, ou de classes que eu tenho em uma tabela, é no mínimo 4, tá? Então, de 4 para cima. E eu vou fazer essa determinação da quantidade de intervalos de classe que eu vou ter, de acordo com a quantidade de dados que eu tenho. Vamos ver aqui que já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, inicialmente, calculamos a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados.
Tá? Então, o nosso maior era 151 e o menor 117. Então, nós temos a diferença de 34. Essa diferença, gente, a gente chama de amplitude total. É a diferença do meu maior dado para o meu menor dado que eu tenho para analisar. Então, isso aqui é a amplitude. A partir desta amplitude é que eu vou determinar quantos intervalos de classe eu vou ter na minha tabela. Então, ó, considerando um valor conveniente, um pouco maior do que a amplitude total, nesse caso, aqui, né, sempre vai ser maior, nunca menor, porque senão não entra a minha última medida, né? Nesse caso, 35, que é o mais próximo, maior que 34, que dá para dividir por quanto aqui? Por 5. Por que 5, prof? Porque o nosso exercício aqui quer fazer uma tabela com 5 intervalos, tá? Então, escolhemos a quantidade de intervalos, nesse caso, que é 5, que foi o que ele determinou. Lembra que a prof falou? 4 a mais, tá? Nunca menor que 4. Nesse caso, 5. Determinamos, então, a amplitude de cada intervalo. Ou seja, o meu intervalo da contagem aqui de batimentos cardíacos vai ser 35 dividido por 5, né? Que é o número de classes que eu quero, que é igual a 7. Então, para eu organizar a minha tabela, eu vou ter lá do 117 até quanto? Mais 7 dá quanto, gente? 117 mais 7 vai dar quanto? Hã? Vocês estão aí ainda, meus anjos? Pessoal? Oi, prof. Então, 117, ó, a amplitude, ou seja, nessa minha classe aqui, ó, da tabela, né, nesse intervalo de classe, eu vou ter uma amplitude de 7, mais 7. Então, eu vou até quanto? 124. Então, a minha primeira intervalo de classe é do 117 ao 124. Então, eu vou contar nos meus dados quantos alunos têm batimentos de 117 a 123,9, se fosse possível, tá? Por quê? Porque o meu 124 vai iniciar o meu novo intervalo de classe, que vai ser do 124 até 131, tá? E desta forma, o professor vai conseguir construir uma tabela com 5 intervalos de classe, tá? Com 5 linhas. E cada uma ele vai agrupar, então, dentro dessa amplitude, desse intervalo ali. Então, vamos lá. Há várias maneiras de definir a quantidade de intervalos de classe, mas é importante destacar que uma grande quantidade de intervalos não resume adequadamente das informações. Por outro lado, uma pequena quantidade de intervalos também pode interferir na qualidade das informações, ou seja, na interpretação dos nossos dados, tá? Aqui, em seguida, construímos um intervalo de classe a partir do menor valor. Então, como a prof falou, 117 mais 7, 124. 124 mais 7, 131. 131 mais 7, 138. 138 mais 7, 145. 145 mais 7, 152. Então, nós conseguimos 5, né? 5 intervalos. 5 intervalos de classe. Deixa eu ver que tem alguém tentando entrar na aula aqui. Quem é? Quem é, Luciano? Não sei, prof. Não é da nossa sala, não, prof. Faço a mínima ideia, prof. É um aluno estrangeiro, né? Deixa eu achar aqui. Uhum. Uai, o que está acontecendo aí? Estão brigando, Alanis e Rafael? Não, aquilo lá, Rafael fica mandando um monte de código binário no chat. Ah, é, Rafael? Eu não sei quem é, gente, então eu vou tirar da nossa aula, tá? Não falou nada, né? Quem é? Então, vamos lá. Aí, então, assim, nós conseguimos 5 classes diferentes, né? E dentro dessas classes, a gente tem a amplitude de classe. A amplitude de classe é a diferença entre o menor e o maior valor. Oi. Prof, era o Daniel, acabou de falar. Ah, Era o Daniel. Daniel. É, ele Então- fica colocando um monte de nome aleatório.
Então, pede para ele entrar de novo. Como é que a gente vai adivinhar, né, gente? Então, pede para ele entrar novamente, que daí eu aceito. Fala para ele entrar, que foi eu mesma que tirei. Tá. Então, gente, assim, o intervalo de 117 a 124, por exemplo, indica que são considerados todos os valores do conjunto de dados de 117 a 124, com exceção os 124. Nesse caso, o valor 124 deve ficar no próximo intervalo, ou seja, de 124 a 131. Por fim, construímos a tabela de frequência por intervalos de classe. Também podemos completar essa tabela com a frequência acumulada, com a frequência relativa e com a frequência acumulada relativa. E a nossa tabela ficaria assim, ó. Então, o professor, depois que essa tabela, gente, o mais fácil de fazer ela é organizar os dados primeiro em rol e depois você faz essa comparação. Determina a sua amplitude total, divide pela quantidade de classes que você quer fazer na sua tabela. Essa quantidade de classes, geralmente, gente, ela é dada por um valor aproximado à raiz quadrada da sua amplitude total, tá? Então, a minha amplitude total, por exemplo, é 35, né? Então, eu vou fazer a raiz aproximada de 35, que vai dar 5, alguma coisa. Então, você vai fazer um intervalo de classe, você vai fazer de 5 a 6 classes, de acordo, né, com o que você achar melhor, tá bom? Então, se a gente fizesse 6 classes aqui, ia ficar mais disperso, porque nossos dados são poucos, né? E, na verdade, é bem isso mesmo. Então, tá certo. Por isso que ele fez de 5, ficou uma tabela bem interessante para analisar, tá? Então, ó, cada uma das nossas classes, que foram as 5 que ele quis fazer, e aí ele analisou lá no rol que de 117 a 124 tinham 3 alunos com frequência cardíaca, né? De 124 a 131, 8 alunos. De 131 a 138, 9 alunos. 138 a 145, 6 alunos. 145 a 152, 4 alunos, ok? Então, dessa forma, a gente consegue montar uma tabela de frequência. Calcular a frequência acumulada, frequência relativa e a nossa frequência relativa acumulada relativa. Tranquilo? Entenderam o que é rol? Organização dos dados de uma tabela, né? De uma pesquisa em ordem crescente ou decrescente. Classe é o número de linhas que você pretende organizar os seus dados na sua tabela. Geralmente, não pode ser muito pequeno, ou seja, menor que 4, e nem muito grande. Esse intervalo de classes que você calcula é baseado, tem alguns cálculos mais aprofundados, mas só para vocês terem uma noçãozinha, dá para se basear na aproximação da raiz quadrada da sua amplitude total. Amplitude total, a diferença entre o seu maior dado na sua pesquisa e o menor dado, ok? Amplitude de classe é o intervalo que você vai calcular para fazer de um dado até outro, que é dado pela a quantidade de dados dividido pela quantidade de classes que você tem, que você quer fazer a sua tabela, ok? Então, a prof trouxe uma tabela aqui para nós fazermos juntos, para vocês entenderem melhor. Aqui já vem a atividade. Já anotem a tarefa de vocês aí, porque a nossa aula passa muito rápido, né? Ó, a tarefa de vocês é somente a página 167. São 2 exercícios, tá? 167. Agora, vamos lá para fazer a nossa tabela. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui nem é nosso. Aqui. Rol, intervalos de classe. Ok? Posso começar aqui o nosso exercício? Sim, prof. Tá, o Daniel não voltou, gente? Ai, fiquei com consciência pesada agora. Então, vamos lá. Exemplo. Observe as notas obtidas pelos alunos de uma turma do 8º ano em uma prova de português. Então, nós temos todas as notas obtidas pelos alunos aqui nessa prova. Quantos alunos tem essa turma, gente? 3 por 3, 6, 9. 3 vezes 9, 27 alunos. Então, essa é a nossa amostra, né? Agora, o primeiro passo, o que nós vamos fazer?
organizar essas notas em rol, para que a gente possa analisar de forma mais fácil esses dados. Então, nós vamos fazer um rol em ordem crescente, tá? A prof até colocou aqui a definição de novo. Então, me ajudem a achar a menor nota aqui das provas. Ó, a menor nota foi 40. Tá certo, 40. 40. Então, nós temos lá 40, depois quem mais? Depois do 40, tem outro 40 por aí? Tenho Não. 51 só. Ah, então 48. Nós temos aqui, ó, 48. Depois do 48. Nós 51. 51. 51. Vamos lá, para nós sermos rápidos. 51. Depois 60. Aí só vem o 60. Aí, já 63. foi 63. Ó, o 62 aqui, Rafa. 62. 63. Verdade. Gente, eu tenho que colocar todas as vezes que repete o valor. Se eu tiver 10,63, eu tenho que colocar os 10,63 no meu rol, tá? Não posso deixar nenhum dado fora, mesmo que ele se repita, ok? Então, tem 63 aqui. Depois do 63, quem mais? Quem vem? Melhor dizendo. Ai, vamos lá, prof, seja rápida. Eu vou pegar aqui para a gente acelerar. 63, aí vem o 67. Depois do 67, nós temos o 70. Aqui, ó, 70. Aí, depois de 70, me ajudem. 76. Quantos 76 tem, ó? 2, 3. 2, 3. Então, 76, 76, certo? Agora, nós temos o 78. Cadê o 78? Aqui. 2,78. 2,78. Ok, isso aí, Rafa, vai me ajudando. Aonde está o outro, 80. Rafa? Aí, agora, nós temos o 80, vou pôr aqui. Depois do 80, só tem um 80. 2,80. 2,80, mais um 80. Qual é o outro? 82 agora? 81. 2,81. 81, 81. 82. Vamos riscar os 82 e 81. Cadê o outro? O prof nem está enxergando. Aqui. E depois do 82, nós temos o 80. O 83, Rafa. Cadê o 83? Aqui, ó. Ali. Depois do 83, nós temos 89, ó. 89. Aí sim, nós temos 90. Tem só um 90? Sim. Um 90. Aí depois do 90, nós temos 92. 95. 1, 2, 95. Veja se tem mais aí. 95. E 3,100. Tá? 2,95 e sobrou só o 100, né? 3,100. Isso mesmo. Então, isso aqui, gente, é colocar em rol, tá? Os meus dados estão em rol, organizado na forma crescente. Agora, vamos lá. Qual é a maior nota? Qual a maior nota? 100. 100. E a menor? 40. 40, tá? Ó, fica mais fácil de analisar os dados da questão, certo? Aí, foi a letra A, a letra B. Agora, vamos lá. Distribua essas notas em 4 intervalos de classe e construa uma tabela indicando em cada classe a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Primeiro, vamos determinar nossa amplitude, né? O que é a amplitude? É a diferença do maior dado para o menor, certo? A amplitude total. Concordam comigo, gente? 60. Então, vai ser 10, porque vamos considerar 10, não 100, tá? O 10 e 4, que foi a menor nota, dividido por quantos intervalos que nós... Isso aqui nós vamos calcular a amplitude. 27. A amplitude é 6, né? A amplitude é 6. Quantos intervalos de classe eu vou ter na minha tabela? 4 intervalos. 4 intervalos. Então, eu vou pegar a minha amplitude total e dividir por 4. Vai dar 6 dividido por 4, gente, 1,5. Ou seja,
Cada uma das minhas classes vai ter uma amplitude, né? Amplitude total é 6, mas cada classe vai ter uma amplitude de 1,5, tá? Então, vamos trazer a nossa tabela aqui. A prof deixou bem lá em cima. Esqueci de deixar espaço. Então, eu já trouxe uma tabela preparada, né, gente? Porque senão ninguém merece, não dá tempo de fazer. Então, lá, 10 menos 4 dividido por 4, que vai dar 6 dividido por 4, que é igual a 1,5. Então, a nossa amplitude total dividido pelas nossas classes. Quantas linhas eu quero ter na minha tabela, ok? Isso é igual à minha amplitude da classe. Então, vamos lá. Qual que é o nosso menor valor? Qual que é o nosso menor valor? 40. 40. Do 4, né? 40 até quanto? 41,5. Na verdade, aqui, ó, seria 4, né? Até 5,5, porque eu vou somar 1,5, entendeu, Gabriel? Sim, prof. Agora, ó, do 5,5 até quanto? Vai dar 6? Ao 7. 7. 7 até o 8,5. Do 8,5 até quem? Até o 10, certo? Então, assim, a gente conseguiu aqui formar as nossas 4 classes. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai calcular a nossa frequência. Vamos voltar lá. Alguém não printou a tela, né? Então, quantos alunos tem em média de 4 até 5,5? 1, 2, 3. Então, voltando na tabela. Então, a nossa frequência aqui é 3. Quantos alunos tem nota de 5,5 a 7? 1, 2, 3, 4. O 7 não entra. Lembra que vai para a próxima? 4. De 7 a 8,5. Vamos voltar lá. Eu devia ter ficado aqui. A prof. Larissa, a Larice, sei lá como fala o nome dela, de artes, ela tá pedindo pra gente entrar na aula dela. Mas já tá na hora? Acho que já. Não acredito. Então, deixa eu só completar. É 10h45, prof. Tá. Só deixa eu completar rapidinho aqui. Eu vou completar do que eu tenho aqui, tá? Alunos que têm 7 a 8,5, gente, são 12 alunos, tá? Pelos nossos dados. E de 8,5 a 10 são 8. Totalizando os nossos 27 alunos. Então, aqui é total, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Calcular a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Dividido pelo total, né? 3 dividido por 27 vezes 100. E assim por diante. O resto da tabela aqui vocês sabem fazer, ok? Vou deixar de tarefa, então, para vocês a página 167 que eu falei, né? E aí, na próxima aula, a gente volta aqui e termina esses exercícios, tá? Deu para entender o que é o rol e o intervalo de classe? Sim, prof. Então, tá bom. Então, vocês vão conseguir fazer a atividade ali tranquilo. Ah, que pena, passa muito rápido. Gente, boa aula para vocês, tá? Beijo. Até segunda-feira, né? Tchau. Tchau, prof. Tchau. Ah, eu queria ficar aqui. Tchau, prof. Tchau, meu anjo. Até a próxima aula.